Salve, salve, prezado internauta! Com a grande alegria, estamos no 5º programa da série Professor, que instrumento é esse? E hoje nós estamos trazendo um convidado ilustre e ele vai apresentar para você o instrumento que ele toca. É com você. Olá pessoal, eu me chamo André Tokura, estou aqui a convite do professor Luciano Peixoto para poder mostrar um pouquinho do meu instrumento, tá bem? Antes de tudo queria agradecê-lo pela oportunidade de estar aqui mostrando esse trabalho e também parabenizá-lo, né, por toda essa iniciativa de estar levando essa educação musical para tantas pessoas aí, tá bem? Vamos ver se eu consigo resumir um pouquinho. É uma história muito longa desse instrumento, né? Vamos ver se eu consigo resumir em poucos minutos aqui para que vocês possam ter um conteúdo bem robusto, tá bem? Bem, vamos lá. O meu instrumento, ele se chama oboé. Nossa, que nome estranho, né? Oboé. Ele vem de uma palavra francesa chamada madeira alta, né? Pelo fato de ser um instrumento com notas agudas bem mais aparentes, né? Ele não é um instrumento comum, como todo mundo conhece, que já praticamente faz parte da nossa rotina, tipo violino, violoncelo, saxofone, guitarra, bateria, né? São instrumentos que a gente toda hora tem contato. O oboé, praticamente, a gente tem pouco contato, né? É um instrumento da família das madeiras, que é muito utilizado numa orquestra sinfônica, um dos principais instrumentos de uma orquestra sinfônica. Ele é um instrumento de sopro, né? Que é produzido som através do sopro, né? Já se fala pelo próprio nome, e que ele é utilizado para que ele possa ser tocado um bocal chamado palheta, né? Eu vou dizer o nome bocal porque fica mais fácil para vocês entenderem. Palheta dupla, oboé é um instrumento musical da família das palhetas duplas, tá bem? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso aí. Esse instrumento, pessoal, ele veio de uma origem egípcia, bem antiga já. Ele migrou para a Europa através das cruzadas, né? Acho que se tem um pouquinho desse acesso, porque quando os europeus foram para o Oriente Médio, eles trouxeram muitas culturas diferentes para a Europa, né? Então, uma das coisas que eles trouxeram foram os instrumentos musicais, né? O próprio violino também, ele é de uma origem árabe, né? O violino, o alaúde, a guitarra, então todos os instrumentos ele tinham uma origem árabe. E aqui na Europa, ele chegando, ele sofreu várias transformações, tá bom? No início, ele era um instrumento que era da família das bombardas. É um nome diferente, né? Mas eram instrumentos de madeiras, tipo uma flauta doce, só que no bocal, em vez de você soprar somente para poder entrar o ar, ele dentro do bocal tinha uma palheta com dupla face, que na época eu não sei dizer se realmente era feito era feito de madeira, com certeza, uma madeira mais fina, né? E quando a pessoa soprava, tinha aquele som forte, né? Então era muito utilizado em festas, em desfiles, né? No Renascimento, na Idade Média, e ele foi muito famoso na época. E com o tempo ele foi denominado de charamela, tá bom? Essa charamela reportava o som do ganso, o grasnar do ganso, por isso que o nome charamela, tá bem? Só que alguns construtores, alguns de instrumentos musicais no período do século XV, XVI, perceberam que o instrumento tinha muito potencial. Então, eles começaram a ter diversas modificações nessa charamela, né? E começaram e essa charamela, eu acabei esquecendo de dizer, era um instrumento que era de um corpo só, não era dividido, né? Eu vou mostrar aqui que essa divisão. E quando eles começaram a transformar esse instrumento, eles começaram a dividir o corpo ficou mais em cone, né? E não em cilíndrico, que a gente chama que é como se fosse um cano reto, mas ficou cônico, e em 3 partes. E ele começou a tomar uma forma oficial mesmo a partir do século XVI, né? Finalzinho do século XVI para o XVII, com um construtor famoso que era músico da corte do rei francês, chamado esse luthier chamava Roteter, né? Então um dos primeiros oboés, né? Que a história diz foi ele que deu a fase final. E eu tenho uma cópia mais ou menos parecida com o instrumento do período, né? É um instrumento bem interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é um oboé barroco, tá bem? É uma cópia do período de mais ou menos do 1720, finalzinho do século XVII, né? Ou início do século XVIII. Então, é um instrumento modelo inglês. Eu vou dizer para você como que ela era. É quase uma flauta, né? Mas se vocês perceberem, é uma peça
é um instrumento com 3 peças, né? Ó, a campana, o corpo mediano, tá bom? Aqui você encaixa ele aqui, tá bom? E aqui você tem um instrumento, quase igual uma flauta, tá bom? Tem essa chavezinha aqui para poder alcançar as notas mais graves, tem essa furinha aqui para justamente ele dar um som diferente. E ele, pra você perceber, ele é cônico, é uma obra de arte praticamente, né? Se vocês observarem assim, parece que é até um pé de cadeira. E aqui eles colocavam aqui nesse bico, as bombardas antigas, como eu estava dizendo para vocês, eles utilizavam esse aqui, mas aqui dentro existia a palheta. Essa palheta dupla era feita de madeira, mas com o tempo, com a imigração os portugueses quando foram para a Ásia, descobriram um material muito bom, que era o bambu, que não existia na Europa pela questão do clima. Mas antes, com certeza, acho que as palhetas eram feitas de madeira, e por isso o som era muito estridente. E o oboé, ele começou a ter uma modificação, que a palheta não era dentro, né, do bocal, ele começou a ser fora, então a palheta tinha contato diretamente aqui do nosso lábio e ter mais controle do som, tá bem? Então esse controle começou a ter maior facilidade porque você conseguia colocar essa palheta dentro dos seus lábios, o controle. Então você utiliza essa pecinha aqui, né? Se você tocar o instrumento sem nada, ele não sai nada. Não sai nada, tá bom? Ele vai ter que tocar com uma pecinha que é isso aqui, que é separadinha, que eu vou mostrar para vocês essa pecinha aqui. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, né? Justamente com a palheta, que é a palheta dupla, que é essa aqui é feita de bambu, viu, pessoal? Por que palheta dupla? Porque ele tem 2 faces. Olha lá, tá vendo? O que torna ele um instrumento muito complexo, né? Porque aqui está todo o segredo do instrumento. Se você não domina isso aqui, você não consegue tocar o instrumento. Fica muito estranho. Se você não souber dominar isso aqui no seu lado, ele fica com um som muito diferente, muito aberto. Então eu vou até mostrar para vocês, ó. Então você sopra ele, ela vibra. Só que essa aqui é uma palheta de um oboé barroco, né? Que é uma cópia histórica de um instrumento antigo, para que vocês possam ter uma ideia melhor. Eu vou tocar aqui o som para vocês verem. Ele a afinação dele é meio tom abaixo do que a gente utiliza hoje. A gente utiliza o Lá 440 e no barroco a gente utiliza o Lá 415, meio tom abaixo, tá bom? Se você tocar sem controle nenhum, o que vai acontecer? Fica um som muito aberto, feio, né? Então você tem um controle através da palheta, onde você coloca entre os lábios. É muito legal. Esse som do oboé barroco é um som mais doce, é um som mais chegado à voz humana, porque ele é todo feito de madeira. A palheta é um pouquinho mais larga. Com o tempo, esse instrumento ele foi perdendo força nesse formato, né? Porque eles queriam um instrumento com uma projeção muito maior de som e que chegasse a ser um instrumento mesmo sendo de palheta, ele sendo um instrumento que tivesse uma projeção de som bem mais ampla. Então, com o tempo ele foi modificando, passou pelo período clássico até chegar no período moderno, né? Eu estou correndo um pouquinho aqui para que vocês possam entender. E o significado da palavra oboé, né? Do nome oboé, quer dizer madeira alta, tá bom? Por questão dos registros agudos desse instrumento. Então aqui é um instrumento moderno, um oboé moderno. Olha a comparação desse. Claro que houve transições, né? Olha que interessante, né? A campana, ali, certo? É um instrumento. A palheta também houve mudança de tamanho. Olha lá, essa aqui é a palheta do oboé barroco e essa aqui é a palheta do oboé moderno, né? O menorzinho, tá vendo? Olha como que ele mudou, tá certo? Olha a largura dele, olha a diferença, tá bem? Ó. E a palheta dupla, como eu disse, as 2 faces, ok? E chegou a esse instrumento que hoje a gente utiliza muito em orquestras sinfônicas. Ele é o instrumento utilizado para você afinar uma orquestra, tá bom? E ele tem uma versatilidade muito grande, um timbre muito específico, onde que pode tocar sem violinos, onde quando ele toca, todo mundo reconhece o instrumento.
não conhece essa melodia, né? Lago do Cisne, de Tchaikovsky, ele utilizou o oboé como solista principal. Você vê que é um som muito penetrante, muito oriental, muito diferente do clarinete, do saxofone, ele não tem nada a ver a questão do timbre, tá bom? Vários compositores modernos também utilizaram esse instrumento para poder ele brilhar, né? E uma das músicas muito interessantes que foi utilizada com compositores modernos, que é o Ennio Morricone, compositores de filmes, trilhas sonoras de filmes, onde ele utilizou o oboé como protagonista da história, onde que é aquele filme que ganhou vários ganhadores de Oscar, que é chamado A Missão, tanto trilha sonora como roteiro e assim vai. E uma música ficou muito famosa, né? Que era um sacerdote jesuíta em que ele tinha um oboé e que tocava essa melodia chamado Gabriel's Oboé. Pronto. Não vou alongar mais porque acho que passou o tempo também, mas acho que deu para entender um pouquinho desse instrumento que eu trabalho, que eu amo muito, que eu toco desde quando eu tinha 12 anos de idade e que é paixão para mim, né? Mais uma vez agradecido pelo fato de estar aqui, muito agradecido, professor Luciano Peixoto, e vamos nos ver mais vezes, quem sabe, falando mais sobre música. Obrigado, pessoal. Tchau.